Paz do Senhor, amada igreja. Só os que querem morar no céu, diga glória a Deus. Diga aleluias. Queridos, esta noite é uma noite de vitória. E eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos. E vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. E vamos ler 2 versículos por enquanto. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18. Vamos ler todos juntos no telão? 1, 2, 3. O 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, queridos? Orai sem cessar, porque em tudo dai graça, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se nós orarmos sempre, sem cessar, e lembrarmos do versículo 18, é possível que todos os teus sonhos serão realizados em nome do Senhor Jesus. Não desista deles. Vamos orar? Papai querido, apresentamos a Tua palavra diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que os nossos sonhos, Senhor, serão realizados se nós perseverarmos em oração. E se nós, ó Pai, confiarmos no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos gratos a Ti, pois a Tua palavra diz que em tudo temos que dar graça ao Senhor, porque esta é a Tua vontade. Papai querido, fala conosco nesta noite, que eu diminua e que Teu Espírito Santo cresça. Ó Pai, usa-me em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos falar da trajetória fantástica de um homem que ele foi um grande sonhador. Ele conseguiu extrair coragem dos seus fracassos. Ele conseguiu extrair sabedoria das suas frustrações. E ele adquiriu uma grande sensibilidade diante de todas as percas, diante de todos os problemas que ele viveu na sua vida. E eu creio que através da história dessa pessoa, nós vamos ser mais ainda abençoados por Deus, para não desistirmos jamais dos nossos sonhos. E algo que é importante para que Deus realize os seus sonhos, é que você nunca deva deixar de orar. Isto é algo, queridos, que se a gente examinar a santa palavra de Deus, todas as pessoas que venceram, todas as pessoas que tiveram seus sonhos realizados por Deus, eram pessoas de oração. A gente vê ali em Lucas 18, a partir do versículo 10, tem uma pessoa que chegou no templo para orar. Na verdade, entraram ali 2 homens, e um começou a orar, e ele orava bem assim: meu Deus, eu não sou como os demais homens, pecadores, ladrões, adúlteros. Eu dou o dízimo todo mês, eu jejuo 2 vezes por semana. E ele foi se exaltando na presença de Deus. Eu pergunto para os irmãos, essa oração é agradável aos olhos de Deus, sim ou não? Tem aquele irmão que ele ora bem assim: meu Deus, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha empresa, que todos os meus concorrentes vá à falência, que morram tudo. Essa oração é de Deus? Tem aquela oração que o homem faz bem assim: meu Deus, eu só tenho 1 milhão na minha conta, preciso de mais 1 milhão. Me abençoa logo, porque 1 milhão é pouco, eu quero mais 1 na minha conta. Essa oração está certa também? Vai agradar a Deus? E também eu não posso deixar de falar também que tem algumas mulheres que oram bem assim:
querido Deus, até agora o meu dia está sendo muito bom. Não fiz fofoca ainda. Não perdi a paciência. Não fui gananciosa, nem sarcástica, nem rabugenta. Não reclamei de nada ainda. Não praguejei, não gritei, nem tive ataques de ciúme. Não comi chocolate ainda, né? Não usei o meu cartão de crédito para fazer dívida. Não dei nenhum cheque predatado ainda. Senhor, eu te peço agora a tua proteção, porque eu estou prestes a levantar da minha cama. Amém. Não tem umas mulheres que oram assim? Então, queridos, existe oração de todo tipo. Há orações que não agrada o coração de Deus. Não agrada. A oração que agrada o coração de Deus é aquela oração que você lembra de você e do seu próximo. É só a gente olhar lá o finalzinho da história de Jó. Deus mudou a história daquele homem quando ele orou por quem? Pelos seus amigos, quando ele se lembrou das demais pessoas. Quando você abre a sua boca para orar, o poder da oração não está na pessoa que está fazendo a oração, mas está no poder de quem está ouvindo ela, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder de responder às suas orações e te abençoar. Amém, queridos? Queridos, essa pessoa que eu vou falar aqui em poucos minutos da vida dele, nós vamos a princípio apenas chamar ele de A.L. Quando eu falar A.L., eu estou me referindo a essa pessoa que extraiu coragem dos seus fracassos, ela extraiu sabedoria das suas frustrações, e ele cresceu, ele aprendeu, ele passou a amar o próximo. Essa pessoa, no final eu vou dizer o nome dele completo, mas a princípio eu vou dizer apenas A.L. Muitas pessoas conhecem essa magnífica história deste homem que foi um vencedor, deste homem que o mundo inteiro o conheceu, correto? Queridos, esse jovem que eu vou falar agora, o A.L., ele exatamente nasceu num lar pobre. Os seus pais trabalhavam na roça, então ele veio de um lar muito humilde. E A.L., desde muito cedo, ele criou um amor muito grande por ler livros. E exatamente quando ele tinha 9 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. Imagina só, queridos, quando uma criança de 9 anos perde a sua mãe, é como se ele perdesse o chão onde ele pisa. É como se ele perdesse tudo na sua vida. Exatamente na infância, toda pessoa precisa de quem? Da sua mãe. Mas ele teve a sua primeira perca na vida, perdeu sua mamãe exatamente com 9 anos de idade. E então, queridos, ele era muito pobre, mas ele aprendeu muito cedo a amar a sabedoria. Os livros que ele conseguia comprar com seu trabalho, ele lia e lia e lia, e quando ele não tinha mais condições de comprar livros, ele pedia emprestado aos seus vizinhos, aos seus amigos, e assim ele foi adquirindo cada vez mais conhecimento. Ele viajava muito, pelo mundo todo, estava por dentro de todas as coisas, e qualquer situação que houvesse no mundo ele estava afiado. Mas viajando como? Se ele não tinha dinheiro, ele viajava através do conhecimento, através da leitura. E é algo fantástico, queridos. Nós não podemos deixar jamais de buscar o conhecimento, de ler, de buscar também, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus e do seu poder. Então, queridos, com 9 anos, ele teve exatamente essa primeira perca, esse prejuízo. O tempo passou e ele sonhava em ser um grande vencedor na vida. Ele sonhava em montar uma grande empresa e prosperar e realizar os seus sonhos.
E ele foi e montou uma empresa, todo tranquilo, todo feliz. Com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Aquela empresa faliu. Pensa, a dor daquele jovem, a sua empresa faliu. Mas o interessante, queridos, que ele não desistiu, ele não desanimou. Muitas pessoas, quando tem algum tipo de decepção, ele desiste de tudo. Mas a Eli não desistiu. Ele continuou vivendo e teve uma grande visão política, de entrar na política. E então ele se candidatou e entrou na política. Queridos, e sabe o que aconteceu? Ele perdeu. Ele teve de novo outra derrota. E nós sabemos que quando nós sofremos algum tipo de perca, algum tipo de derrota na vida, a gente sofre muito. Alguém aqui já teve depressão na vida? Quem já teve, levanta a mão. Eu já tive. Quando uma pessoa está depressiva, queridos, ele perde até a alegria de viver. Quando uma pessoa está depressiva, é só Jesus para levantar de novo aquela pessoa. E a gente aprende que quando uma pessoa tem uma grande decepção na vida, na mente da pessoa fica martelando algo ali na vida da pessoa, que eu vou falar agora com as palavras corretas. É aberto janelas killers, que são zonas de conflitos intensos cravados no inconsciente da mente da gente, que fica tirando a nossa sabedoria e tirando todo o prazer da gente viver. Quando uma pessoa tem uma grande decepção na vida, ela perde o prazer e a alegria de viver, porque fica sendo martelado ali na mente dele aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de fracasso, que ele não vai conseguir mais fazer nada para dar certo na vida. Mas esse homem, este Eli, ele conseguiu superar tudo isso, e ele prosseguiu a vida dele, levantou a cabeça, e passado mais um tempo, ele abriu de novo outro comércio. E sabe o que aconteceu, queridos? Com esse comércio que ele abriu, todo animado, e ele estudou todas as formas de abrir, de prosperar, corrigiu os erros que ele errou da primeira vez que ele abriu, e tentou fazer o seu melhor. Mas aconteceu que de novo a Eli fracassou. O seu comércio faliu de novo. Queridos, e ele, com toda a sabedoria que ele tinha, ele era dono, ele mesmo era o presidente de um partido nessa nação, que no final vou falar para os irmãos. E ali então, ele se voltou com tudo, os olhos para a vida política. Mas ele, quando se colocava à disposição da vida pública, da vida política, ele não era aquela pessoa que estava pensando em si, nos benefícios próprios para ele, de enriquecimento ilícito, ou de pensar só no seu eu, mas ele era aquela pessoa que tinha amor ao próximo, ele era aquela pessoa que pensava e queria, tudo que ele queria era ajudar o próximo, ser útil à sua nação. E aí, queridos, ele nessa feita, ele conseguiu ser eleito deputado. E a vida dele caminhou muito bem no primeiro ano de deputado. Mas já no segundo ano dele de deputado, ele teve outra perca. Ele perdeu a sua noiva. Pensa, queridos, ele já tinha perdido a mãe, já tinha tido várias frustrações, e agora ele perde a sua noiva. Quando ele perdeu a sua noiva, aí sim o mundo dele desabou. Desabou de tal forma que o prejudicou ali no seu mandato. Prejudicou de uma forma tremenda. E tanto é que ele tentou seguir no próximo pleito, se candidatar-se novamente, e ele perdeu de novo. E o tempo passou, queridos, e ele tentou de novo a política, perdeu de novo. Assim, para os irmãos entenderem, eu não repetir,
mais ou menos ele se candidatou umas 10 vezes ao Senado, e todas elas ele fracassou. Todas elas ele perdeu. Mas, queridos, ele tinha algumas características de pessoas vencedoras. A primeira delas, ele era persistente na busca de seus interesses. Ele persistia, ele não desistia. Outra qualidade que ele tinha, de sonhador que não desiste. Ele animava-se diante de todos os desafios que ele tinha pela frente. A alegria dele não era exatamente conquistar o pódio, mas estar concorrendo, porque ele pensava em ser útil para a sociedade, para o povo da sua nação. Ele também tinha outra característica do sonhador que não desiste. Ele tinha facilidade para propor ideias. Ele era uma pessoa que comia livros, que comia o conhecimento. Ele era muito inteligente. Ele tinha outra característica, tinha uma enorme capacidade de influenciar pessoas. Quando ele abria a boca para falar, as pessoas paravam para ouvir a sabedoria que saía da boca daquele homem. E ele não dependia também do retorno das outras pessoas para ele continuar avançando nos seus propósitos. Queridos, já mais ou menos prestes a ele chegar onde ele sonhava, ele se candidatou a vice-presidente da sua nação. A ele teve essa coragem, quando seus amigos políticos já o tinham como um derrotado, como um fracassado, mas deram esse crédito para ele. E mais uma vez, ele perdeu. Aí os amigos olhavam para ele e falavam: não, você é um derrotado. Você realmente é um fracassado, você tem que sair do país, quem sabe aí ir para uma ilha ou para outro país e desaparecer do mapa, porque você é um colecionador de fracasso e de derrota. Quando chegou nesse ponto aqui que ele se candidatou a vice-presidente de uma nação, todas as pessoas daquela nação olhavam para ele e balançavam a cabeça e via nele o quê? Um derrotado. Agora os irmãos ficam imaginando como que não ficava aquele conflito na mente desse homem. Todos olhando para ele como um derrotado, como um fracassado. E foi aí, queridos, que ele parou e olhou para dentro de si e orou. Fez a oração mais sábia que existe, a oração do silêncio, que é aquela que você para, medita, pensa e entra naquela verdadeira comunhão com Deus, para que Deus guie os teus passos. E quando ele tomou essa decisão de fazer isso, este homem chegou lá no Congresso, lá no Senado, e em nome do seu próprio partido, ele falou bem assim: eu hoje me candidato a presidente da República desta nação. Queridos, muitas pessoas olhou para aquele homem e reprovou ele. Muitas pessoas o desprezaram. Mas ele sabia que dentro dele havia um sonhador e um homem que confiava em Deus. Um homem que foi conhecido a princípio como um colecionador de derrotas e de fracassos. Mas foi exatamente no ano de 1861, este homem, que eu chamei até agora de A.L., eu estou falando de Abraham Lincoln, ele se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Queridos, este homem fez história. Este homem lutou tanto pelas pessoas que ele é que foi o responsável por assinar para que os escravos dos Estados Unidos pudessem ter liberdade. Ele foi o responsável por isso. O sonho dele era que houvesse igualdade social. O sonho dele era que todas as pessoas pudessem ser valorizadas. Queridos, vocês observam que hoje a América
Os Estados Unidos é um país que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo quer ir para lá. Por quê? Porque lá tudo é valorizado, o ser humano é valorizado, o seu trabalho é valorizado. E tudo começou com este homem que começou sua história colecionando fracassos, colecionando derrotas, mas de cada fracasso, de cada derrota, ele extraiu algo de bom para a vida dele. Quem sabe você está passando por algum momento de fracasso, de derrota. Lembre-se que no momento em que você verdadeiramente se colocar diante de Deus, orar, falar com Deus, Ele vai tomar os seus sonhos, a sua vida nas mãos dele e vai te dar graça, e vai te abençoar. Porque, queridos, parecia impossível a história de Abraham Lincoln, esse sonho virar realidade. Mas o nosso Deus, que também é um sonhador, Ele fez questão de abençoar este homem. E Ele pode abençoar a sua vida, Ele pode abençoar a minha vida, Ele pode abençoar os nossos sonhos. Amém, queridos? Não apenas foi eleito, mas se tornou um dos políticos mais importantes da história moderna, né? Ele que emancipou os escravos do seu país. Ele foi um dos grandes poetas da democracia moderna e dos direitos humanos. Mas, queridos, diferente do que tem acontecido no Brasil, ele representava os direitos humanos de maneira justa, não como às vezes tem acontecido no Brasil, direitos humanos querendo salvar a pele de bandidos, de pessoas que não estão fazendo a coisa correta diante de Deus e da sociedade. Mas aconteceu, queridos, que exatamente no dia 14 de abril, no início do segundo mandato de Abraham Lincoln, ele estava exatamente no Teatro Ford, em Washington. Ele amava a arte, o teatro, tudo que era bom esse homem amava. E ali ele estava ali assistindo o espetáculo que estava acontecendo ali, e de repente ele foi surpreendido, dia 14 de abril de 1865, por um ex-ator que tinha acesso livre ali, que atirou na nuca de Abraham Lincoln com uma pistola. E esse tiro foi fatal porque no dia seguinte ele morreu. Morreu um sonhador, mas não morreu os sonhos daquele sonhador. A gente vê que quando a gente fala de Abraham Lincoln, ele é uma pessoa amada no mundo inteiro, pelos negros, pelos brancos. Todos que conheceram a história desse homem viu que mataram um sonhador, mas não mataram os sonhos dele. Querido, o diabo pode até tentar te matar, mas ele não vai conseguir matar os seus sonhos. Ele não vai conseguir roubar os seus sonhos, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele acabou perdendo a sua vida, mas ele cumpriu a missão dele. E temos também na palavra de Deus, na Bíblia, no livro sagrado, várias pessoas que cumpriram aquilo que Deus preparou para que eles fizessem nessa terra, cumpriram a sua missão. Eu fico observando, queridos, que Paulo, ele também tinha um sonho. Qual era o sonho de Paulo? Um dia ele poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Queridos, quando ele falou isso, ele já estava velho. E o sonho dele, quando ele era jovem, fazendo a vontade de Deus, um dia era dizer essas palavras. Mas aí eu pergunto, será que foi fácil a vida de Paulo? Um grande apóstolo do Senhor Jesus? Eu creio que não. Ele também enfrentou lutas, ele também enfrentou perseguições. Eu gostaria
que colocasse no telão Filipenses 3, vamos ler o versículo 7, 8, 9 e 10. Não foi fácil para que o sonho dele pudesse ser realizado, mas Deus concedeu essa graça para ele. Então, tudo que nós temos para alcançar, queridos, Deus vai abençoar os nossos sonhos, vamos realizá-los, mas vai ter luta. Vamos ler os Filipenses 3, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Querido, Paulo teve perca para estar com Deus. A Bíblia nos mostra que Paulo ele era rico, Paulo ele era uma pessoa cheia de conhecimento, mas ele considerou toda a riqueza que ele tinha, todo o luxo que ele tinha, toda a mordomia que ele tinha, para ganhar a Cristo, ele considerou como perda. Será que nós temos abrido mão das coisas do mundo para ficar com Deus? Será que nós somos capazes de abandonar aquele pecado de estimação, aquilo que nos afasta de Deus, para estar com Deus? Paulo, ele abriu mão de tudo. Vamos continuar. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele. Repitam comigo. E seja achado nele. Se você for achado em Deus, os seus sonhos vão ser realizados. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça, volta um pouquinho, que vem de Deus pela fé. Só até aí. Vamos ler também, queridos, ainda Paulo fazendo uma ótima declaração. 1 Coríntios 4, do 9 a 13. Primeiro Coríntios 4, do 9 a 13, para que Paulo pudesse ter realizado o sonho dele. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à mortes, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. 12. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Aí eu pergunto, queridos, Paulo, que fez a vontade de Deus, foi fácil a trajetória dele? Passando por tudo isso, por todas essas tribulações? Quantas vezes ele levou chicotada? Quantas vezes ele foi afrontado, apedrejado? Tudo isso por causa do Senhor Jesus. Queridos, Paulo nos ensinou tanta coisa. Ele diz que se nós formos imitadores dele, assim como ele foi de Jesus, nós vamos agradar a Deus. Nós vamos agradar a Deus. E eu creio, queridos, que Deus nesta noite, Ele quer que eu e você, a gente possa obedecer mais, a gente possa confiar mais, para que os nossos sonhos venham ser realizados. Vamos ler lá, 2 Timóteo 4, 7. Exatamente aqui o que eu antes falei. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
E eu vou ler ainda Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós estamos para servir a Deus. E a palavra de Deus aqui acaba de dizer que tudo que você fizer para Deus, pelo bem da obra de Deus, pelo bem das pessoas, nada vai ser em vão, porque o Senhor não é injusto. Ele vai te abençoar, Ele vai realizar os seus sonhos. E eu convido agora os amados a ficar de pé e vamos orar. Quem aqui tem sonhos para que Deus venha realizar? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você tem sonhos, eu convido você agora a fechar os seus olhos. Assim como Deus abençoou os sonhos de José, assim como Deus abençoou os sonhos de Abraão Lincoln, assim como Deus já tem abençoado os sonhos de muitas pessoas aqui, Ele também quer abençoar os seus sonhos. Você não desista, porque nesta noite, queridos, Deus vai fazer um grande milagre se você tiver fé. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Eu convido você agora a estar na dependência do Senhor, aquele que tem poder para transformar uma história de derrota e fracassos em sucesso, aquele que não esqueceu de você, aquele que tem poder para mudar a sua história e fazer de você um vencedor. Eu convido você agora a abrir a sua boca e começar a falar com Deus. Comece a falar com Deus. O interessante, queridos, é que Deus sempre quer ouvir a nossa voz. Jesus, quando chegou perto daquele cego, ele sabia que o cego queria enxergar, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? E o Senhor nesta noite está te perguntando: qual o seu sonho? O que queres que eu te faça? Ore agora, abra sua boca agora e comece a falar com o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor escolheu hoje este dia para nos abençoar, para realizar o seu milagre, para entregar na sua vida a tua bênção. Quinta-feira é o culto da bênção, é o culto do milagre. E o Senhor realiza sonhos, o Senhor ainda opera milagres. Coloca diante de Deus o que você precisa nesta noite. Apresente ao Senhor agora os seus sonhos. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui agora, Senhor, diante da tua santa e magnífica presença. Papai queridos, aqui tem muitas pessoas, ó Pai, que ainda têm sonhos para serem realizados. Tem muitas pessoas, ó Pai, que estão aqui por causa do Senhor e do seu poder. Tem muitas pessoas aqui, ó Pai, que vieram aqui hoje porque necessitam de um milagre, que é o pontapé inicial para a realização dos seus sonhos. Papai querido, nós te pedimos agora em nome do Senhor Jesus, comece agora a visitar a tua igreja, papai querido. Comece agora a visitar este homem, esta mulher. Comece agora, papai querido, a perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros. Comece agora, papai querido, a esquadriar o mais profundo, ó Pai, do cognitivo da nossa mente. Comece agora, Pai, a esquadriar os nossos corações. Comece agora, papai querido, a remover todo espírito de derrota, de fracasso, todo sentimento de perca, ó Pai, toda tristeza, toda amargura, ó Pai, toda opressão, toda depressão, que comece a sair agora, Pai, dos nossos corações, da nossa mente, na autoridade do nome do Senhor Jesus.
Espírito Santo, vai visitando a tua igreja agora. Espírito Santo, nós queremos nesta noite sairmos daqui renovados pelo teu poder. Realiza, Senhor, nesta noite os milagres dos quais o teu povo e a tua igreja veio buscar nesta noite. Espírito Santo, comece a visitar. Visita, 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 visita a tua igreja. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, 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 glórias. Mesmo em aleluias, prisão, aleluias, aleluias, aleluias. Ele não A palavra nos ensina que em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Começa a dar glória a Deus, comece a agradecer a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Clame, clame, clame ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, precisamos do Senhor. O Senhor canta lá, glórias, 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 glórias. Aleluia, aleluia.